Fala galera, beleza? Professor Davi Ribeiro na área de novo. Hoje a aula, para mim, é uma das mais legais que a gente tem, tá? Porque lida diretamente com uma coisa que deixa a gente, ao mesmo tempo, curioso, interessado, e é algo simples, mas que evita morte precoce, tá? Eu vou falar de grupos sanguíneos. Só lembrando, alguns professores, alguns autores, explicam o grupo sanguíneo dentro da primeira lei. Eu explico dentro da segunda lei por um motivo óbvio. Se você vai trabalhar com tipo, grupo sanguíneo, você não consegue falar ABO sem falar de RH. Tá? Então, por isso eu trabalho presente. Tá? Só para lembrar, Landsteiner ele não chegou à conclusão do grupo AB. Tá? O grupo AB foi descoberto por dois assistentes dele um ano depois, né, que ele soltou seus estudos sobre a ABO. Caso, isso aqui é imunologia, a aglutinina e aglutinogênio se encontrem, o sangue coagula. Tá? No popular a gente pode falar que o sangue talha. Né? A mesma coisa que acontece com o leite. Tá? Quando você vai comer, você vai fazer queijo, você tem que talhar o leite. Iogurte e outras coisas assim. Tá? Hoje, a gente sabe que são 4 fenótipos em relação aos tipos de sangue. Grupo A, grupo B, E, o grupo O, aonde eu me encaixo. Né? Eu sou do tipo O. E aí está a tabela já mostrando a questão da genética também. Ó, quem tem sangue tipo A, ele pode ter ou o genótipo ISão A, ISão A, ou o genótipo, 2 a 0 sempre passa em cima do azão, ISão A, ISão A, ou o genótipo ISão A, Izinho. Tá? Então ele tem 2 genes possíveis. Ele vai apresentar a proteína A e vai produzir anticorpos anti-B. Tá? Isso aqui que foi a descoberta, o X da questão, que aí ele conseguiu explicar o que causava, né, essa morte, essa aglutinação. Sangue tipo B, ele vai ter o genótipo ISão B, ou o genótipo ISão B, Izinho. Então ele tem a proteína B e ele tem anticorpos anti-A. Tá? Aí você pensa assim, caramba, e o grupo AB? Vamos lá. O único genótipo possível para AB, ISão A, ISão B. Opa, eu tenho 2 alelos que se manifestam ao mesmo tempo, então eu estou falando de um caso de codominância. Tá? Ele vai apresentar tanto a proteína A quanto a proteína B. Por uma questão óbvia, ele não pode produzir nenhum anticorpo, porque senão ele se mataria, né? Seria um caso de autokill aí, tá? E o sangue tipo O
só tem o genótipo Izinho. Izinho, ele não tem nenhuma proteína, mas em compensação ele tem os dois anticorpos. Galera, essa descoberta matou a charada, tá? Reduziu o número de mortes em consequência da doação de sangue e reduziu o número de mortes em consequência de outras coisas. Porque antigamente, por exemplo, antes de saber da genética, né, a pessoa, o homem, era sangue tipo A, a mulher era sangue tipo B. Então, na falta de conhecimento da genética, né, os pais, toda a família achava que só poderia dar ou sangue A, ou sangue B, ou sangue AB. E aí, de repente, o filho nascia com sangue tipo O. Aí a confusão estava feita. Mas pela genética agora, a gente sabe que se eu cruzo Izão A, Izinho, com Izão B, Izinho, eu posso ter qualquer um dos 4 tipos sanguíneos. Vocês não acreditam? Então vamos fazer o cruzamento. Tá? Vamos colocar a mulher aqui, o homem aqui, né? A mulher é A, o cara é B. Na hora de formar os gametas, Izão A, Izinho, Izão B, Izinho. Vamos lá cruzar. Izão A, Izão B, Izão A, Izinho, Izão B, Izinho e Izinho, Izinho. Então, eu sei que cruzando duas pessoas, uma sangue A, outra sangue B, se as duas forem heterozigotas, eu posso ter qualquer tipo sanguíneo. E isso ajudou a evitar uma pancada de morte por infidelidade, aquela coisa toda que se defendia que hoje em dia não cabe mais, tá? Independente do uso da genética ou não, né? Então vamos seguir aí. Por que foi importante para ele, para Landsteiner, chegar nessa conclusão aí? Tá? E o que isso ajudou? Que a partir disso a gente pode montar um esquema de doação de sangue, né? Quem pode doar para quem? Então ele descobriu que tipo A, anticorpos anti-B, tipo B, anticorpos anti-A, o O, os dois anticorpos, e o AB, viu-se que não possuía os anticorpos. Tá? Essa descoberta, então, junto com o conhecimento genético, tá, a gente conseguiu montar uma tabela que é nada mais, nada menos do que uma tabela de transfusão de sangue. Tá? Como ele era imunologista, né, ele trabalhou em cima disso e apresenta essa seguinte tabela para nós. Pessoas sangue tipo A só podem receber delas mesmas e de pessoas do grupo O. Tá? Pessoas do sangue B recebem dela mesma e do O. AB, olha só, AB recebe tanto de A, quanto de B, quanto de O e dela mesma. Né? Então, o AB é o chamado receptor universal. Esse, quando chega, né, na emergência ou vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, ele é um dos mais tranquilos, porque qualquer bolsa de sangue ele pode receber. Já o O, a gente viu que doa para todos, mas em compensação ele recebe só dele mesmo. Por isso, ele é chamado de doador universal. Tá? Então, ele doa para todo mundo e o AB recebe de todo mundo. Né? O sangue tipo O, se a gente voltar um pouquinho ali na genética, né, ele é o mais raro de todos.
tá? Porque ele só tem uma configuração de genótipo e ainda é recessivo, tá? Então, para ele aparecer, eu tenho que ter uma junção de dois alelos recessivos aí. A com B sendo heterozigoto os dois, ou A com O, desde que A heterozigoto, ou B com O, desde que B heterozigoto. Tá? E O com O não precisa nem falar que vai dar O. Agora, vem cá, vem comigo. Se eu tenho um casamento do tipo B com a B e nascer alguém O, tem alguma coisa errada. Tá? Alguém não foi fiel aos votos aí, tá bom? Landsteiner, ele viu que ele descobriu uma coisa bem interessante, né? E aí ele começou a trabalhar porque depois disso reduziu muito o número de mortes, mas ainda continuava tendo um índice de morte um tanto quanto alto. E aí ele voltou para o seu laboratóriozinho, continuou trabalhando, até que ele chegou à conclusão e descobriu um outro fator sanguíneo, que ele chamou de fator RH. E ele descobriu isso mais ou menos ali por volta de 1910. E para isso, ele usou macaquinhos do gênero Rhesus. Por isso o nome do fator é fator RH, tá? Em homenagem ao gênero de macaco que ele usou. Tá? Ele descobriu que podia haver a presença ou não de uma outra proteína na membrana da hemácia. E ele, como bom imunologista, chamou ela de proteína D de dado. E ele ainda descobriu que pessoas sem a proteína tinham anticorpos anti-D. Olha que interessante, né? Ele estudando, ele viu que o negócio já tinha diminuído, ele continuou estudando para entender um pouco mais, né? E chegou à conclusão de que estava uma nova proteína. E isso também provoca a aglutinação do sangue, só que em menor escala, né? Questão de ser positivo ou negativo, isso daí aparece em menor escala. Se a pessoa tem a proteína, ela é chamada de RH positivo. Geneticamente, é um par de alelos só, ele vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. A ausência de proteína, o cara chama RH negativo e ele pode ter o genótipo Rzinho, Rzinho, tá? E só isso. Então, o sangue mais raro, que é considerado realmente o doador universal, é o sangue O negativo. Tá? O sangue O negativo, qualquer um no mundo pode receber, que não vai ter problema nenhum. Tá? Então, vamos entender como é que é a tipagem sanguínea. É um exame simples, em 40 segundos, 1 minuto, dependendo, né, da qualidade do reagente, você vai ter o resultado do seu tipo sanguíneo e do seu fator RH. Tá? Então, vamos lá, para vocês entenderem um pouco melhor isso daí. Eu pego uma lâmina, tá? Coloco 2 gotas de sangue. Em uma gota de sangue eu coloco soro anti-A e na outra anti-B. Dou uma mexidinha e olho. Se aglutinar na gota onde eu pinguei anti-A e não onde eu pinguei anti-B, sangue tipo A. Se for o inverso, aglutinar onde eu pinguei anti-B e não aglutinar onde eu pinguei anti-A, sangue B. Se aglutinar nos dois, é óbvio que tem a presença das 2 proteínas AB. Se não aglutinar em nenhum, eu tenho o tipo O. Um exame simples, um exame que não é caro, né, que você consegue levar para a sua vida inteira. Tanto que
não precisa ser repetido, porque às vezes você faz em laboratório, eles guardam essa informação no sistema, tá? Para você não precisar repetir. Então é fácil você descobrir o seu tipo sanguíneo, mesmo sem exame laboratorial. Tá? Quando você, por exemplo, doa sangue e não tem certeza do seu tipo de sangue, eles vão e fazem uma tipagem sanguínea ali rapidinho. É lógico que se você souber, facilita muita coisa, né? Você já chega para doar sangue e fala, meu sangue é O positivo. Se você andar, escreve em roupa, tatua, anda com a correntinha, com seu tipo sanguíneo, também já vai facilitar muito a vida da pessoa. E o fator RH? Eu pego também, aí pode ser uma gota de sangue só, pingo o soro anti-D. Aglutinou, RH positivo. Não aglutinou, RH negativo. Beleza? Tá, Davi, legal. Isso reduziu o número de mortes? E muito. Reduziu e muito aí o número de mortes por transfusão de sangue. Praticamente zerou. Só que, com isso tudo, ele descobriu uma outra coisa, né, que até então não era explicado. E é uma síndrome, tá, chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica, síndrome hemolítica do recém-nascido. Isso ocorre o quê? Quando a mãe é RH negativo, tá? E o filho gerado por ela depois do ato sexual e fecundação, o filho é RH positivo. Opa! E com certeza o pai tem que ser RH positivo para isso acontecer, tá? Porque senão não tem como ela negativo casar com alguém negativo e nascer positivo, né? Isso não acontece. Quais são os problemas? Olha só. A mãe não tem a proteína, tá? A mãe não tem essa proteína no sangue. E aí, de repente, ela fica grávida e começa uma troca de sangue entre a mãe e o filho. O sangue do filho, às vezes até no parto, tá? Ou um pouco antes do parto. O sangue do filho entra em contato com o sangue da mãe, o corpo da mãe vai falar o seguinte: opa, tem alguém estranho a gente aqui. E qual é a lógica do corpo humano quando ele identifica alguém que não deveria estar lá? A lógica é: vamos atacar. Mas geralmente o primeiro filho, ele não tem problema nenhum, porque não tem tempo para que ocorra, tá, algum problema com esse filho. Tá? Então, esse filho vai nascer geralmente normal, tá, sem problema nenhum, mas os próximos filhos podem ter problema. Tá? A única chance do filho ter problema é se a mãe já foi estimulada com sangue RH positivo. Se ela recebeu, né, sangue em alguma transfusão com RH positivo, ela já vai ter anticorpos, tá? E esses anticorpos já vão atuar quando o sangue do filho voltar, né, começar a ter contato com a mãe, tá? Acontece então que identificou que teve contato com o sangue do filho, os anticorpos da mãe vão atravessar a placenta e vão começar a fazer o quê? Destroem as hemácias do feto, tá? Olha só o problema que dá isso daí, né? Vai provocar o quê? Vai provocar o que a gente chama de icterícia extremamente forte, ou seja, aquele amarelão, né,
tradicional que a gente conhece. Às vezes algumas crianças nascem com icterícia, tá? Nascem com esse amarelão, mas um banho de luz ultravioleta, tudo isso resolve, tá? No caso da eritroblastose fetal, isso daí não acontece, tá? Porque as hemácias estão sendo destruídas, né? Então, não tem como eu reverter essa questão da icterícia. Fora isso, ainda pode afetar o sistema nervoso central por causa justamente da ação dos anticorpos, tá? A boa notícia é que há uma vacina contra essa doença, contra essa síndrome, tá? Essa é a boa notícia. Tirando isso daí, e como é que a mulher faz isso? Toma essa injeção durante o processo, a gravidez, tá? Então, durante a gravidez, esse processo ocorre, tá? Toma vacina ali, se controla até chegar ao nascimento, né? E seu nascimento é uma gestação tranquila. Eu já tive vários casos de colegas, tá? De amigas que tiveram eritroblastose fetal, tá? E o último fator, também descoberto por Landsteiner em 1920, ele encontrou mais duas proteínas que podem aparecer na membrana das hemácias. São a proteína M e a proteína N. Para ser do grupo M, ele tem que ser LM, LM, tá? Para ser N, ele tem que ser LN, LN. E para ser MN, que é um outro caso de codominância, L em homenagem a Landsteiner, tá? M e L, N. Tá? Essa é a genética que está aqui nessa tabelinha abaixo aí para vocês verem, tá? Pessoal, essa é uma das aulas mais difíceis de serem dadas, tá? Não pelo conteúdo em si, né? O conteúdo é tranquilo, é fácil, mas porque alguns problemas podem acontecer, né? E já aconteceram com amigos meus, né? De repente a pessoa descobre que o pai não é o pai verdadeiro, tá? E isso já aconteceu, aí a criança, né, descobriu, o aluno descobriu, mas por sorte os pais falaram que ele foi adotado, tá, aquela coisa toda. Então é um conteúdo delicado de se trabalhar, o grupo ABO, mas é um conteúdo extremamente simples de ser trabalhado. Se tiver dúvida, reveja essa aula, procure outros materiais de apoio, tá? É muito legal você fazer isso em casa, tá? Rever, reler. Se tiver dúvida, manda no fórum, tá? Eu respondo para vocês assim que chegar para minha notificação, tá? No mais, espero que vocês tenham gostado dessa aula e de coração, até a próxima.